Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute aspectos da educação voltados à formação profissional e à qualificação de professores e de pessoas que se interessem por uma carreira científica. Para isso, nós contamos aqui com a presença do Paulo Spiller, que é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, da Cristina Lacerda, presidente da Fundação de Apoio ao Ensino Técnico, a FATEC do Rio de Janeiro, mas que também participa de fóruns nacionais, tem uma visão mais ampla disso, a Amarise Ramos, da Faculdade de Educação da UERJ e da Escola Politécnica da Fiocruz, e a Cristina Barbosa, diretoria lá da Sociedade Brasileira de História da Ciência, que foi quem sugeriu o tema. Eu aproveito para agradecer já aqui a presença de vocês, né, aproveitando o último bloco, e dizer que eles também vão nos ajudar para colocar em nosso site um pouco mais de possibilidade de você se aprofundar nesse tema, seja através de links de site ou de publicações, livros. Eles vão nos fornecer o caminho para aumentar o seu conhecimento sobre a questão. E isso vai estar no www.tomeciencia.com.br, ok? www.tomeciencia.com.br. E se você quiser entrar em contato com a gente, dar uma ideia, sugestão, palpite, crítica, ideias@tomeciencia.com.br. Bem, vamos então à nossa Marisa, que disse que tinha uma provocação a fazer. Vamos ver que provocação é essa. Na verdade, olhando para o nosso debate agora, eu me apercebo que nós começamos a falar dos melhores espaços de formação. Nós falamos da universidade, né? Falamos dos institutos federais, falamos das escolas técnicas, que têm, na sua história, vieram construindo condições de trabalho do professor e estruturas para a aprendizagem científica no âmbito dos laboratórios, das bibliotecas, dos espaços escolares diversos, né? E estava aqui pensando, até porque o secretário também falou das boas experiências lá naquele município, não sei aonde, né? Mas aí a gente transita por muitas escolas e aí elas não têm laboratório, elas não têm biblioteca, elas não têm quadra de esporte, elas não têm salas de informática. Você está falando de que nível? Do ensino médio, desde o ensino fundamental ao ensino médio, né? As escolas que não são os institutos federais, que não são as escolas técnicas, né? Isso não, essa realidade, quer dizer, não é necessariamente chorar, a falta de financiamento, até porque há um processo político que tem buscado enfrentar este quadro. Mas pensarmos na formação científica sem os espaços adequados é bastante difícil. Claro que há processos, um depoimento muito rápido, quando estava no Ministério da Educação, nós fizemos um edital para incentivar a práticas inovadoras no âmbito do ensino das ciências por escolas das redes estaduais. E a escola que apresentou um trabalho brilhante era uma escola de município pequeno do Piauí, em que os professores trabalhavam com recursos muito precários, inclusive sucatas e materiais reciclados, e um processo de ensino-aprendizagem muito rico dos seus estudantes. Quer dizer, é o extremo oposto. Mas daí a gente pode ver, se os nossos professores são criativos, né? E se, por outro lado, nós tivéssemos boas condições, talvez essa corrida aí sobre a qual o secretário falou, né, talvez nós pudéssemos enfrentar em melhores condições. Né? Eu vou aproveitar a sua citação do nosso secretário para indagar dele como é que é o quadro real, já que o senhor está aí com papel, com dados. Realmente faltam professores? Aonde? Por quê? Veja, André, eu vou voltar um pouquinho lá no Ceará, acho que alguém mencionou o Ceará, acho que foi você. Não, o Ariosto, que era da Secretaria Pois estavam falando dos CVTs e falando do Ariosto Holanda. Eu, por acaso, estive no Ceará durante quase 5 anos implantando uma nova Universidade Federal e convivi muito com ele, com essa experiência. E o que eu enxerguei no Ceará? Eu que sou do Sudeste, de Minas Gerais, né, que nunca morei no Nordeste, e de repente me deparei com um Estado onde há um comprometimento do governo do Estado,
das prefeituras, a partir do trabalho que o governo do Estado vem fazendo, e você vê um processo de melhoria constante. Pode tomar o IDEB, pode tomar qualquer outro indicador das avaliações que nós temos para a escola básica, você vai ver uma evolução. Tome o caso de Sobral, quer dizer, uma cidade de porte médio no interior do Nordeste, que vem se destacando nacionalmente a partir de um trabalho, de um comprometimento da prefeitura, da sociedade, do governo do Estado. Quer dizer, você começa a ver que é possível, porque esse quadro que a Marisa coloca, ele é real, não é? Mas você tem hoje uma gama de possibilidades que são colocadas, para não repetir aqui o PNE, que abre a perspectiva de 10% do PIB, e é um processo que nós temos que construir, não basta ter o dinheiro, nós temos que saber o que nós queremos fazer com esse dinheiro, não é? E eu acho que cada vez mais nós sabemos, então é esse comprometimento que é importante. Você começa a ver, por exemplo, nós falamos aqui muito eu vou pegar o caso das licenciaturas, só para dar uma ideia geral. Vamos pegar aqui, eu vou pegar 10 anos, de 2002 a 2012. Você pega o caso das universidades federais, as vagas saltaram de 19 mil para 66 mil. 19 mil para 66 mil. Nas privadas, também tivemos um crescimento de 144 mil vagas para 231 mil vagas, não é? Nas estaduais, o crescimento não é tão expressivo. Já tem 59 mil vagas e mantém estas 59 mil vagas. Eu vou te dar um dado que me surpreendeu enormemente em alguns estudos que nós estamos fazendo dentro da CESU, da Secretaria de Educação Superior, juntamente com o INEP. Não é? A partir dos censos da educação básica, você tem acesso a esses dados. E nós nos deparamos com o seguinte: hoje nós temos, em matemática, que é uma disciplina emblemática, não é? Até o mito da matemática de que só aqueles bem dotados de convocação é que podem... Veja bem, nós temos hoje 72 mil professores de matemática com formação superior ou não, e a maioria tem formação superior, que estão atuando na escola básica brasileira. Quer dizer, de certa forma, são esses 72 mil que estão dando conta das demandas que a escola coloca. Claro que com todas as precariedades e dificuldades que a Marisa mencionava aqui. São suficientes para São suficientes na medida em que eles, em alguns casos, estão trabalhando mais de um turno, em mais de uma escola, em mais de um município, não é? Alguns têm formação em outras áreas, alguns dão aulas de matemática e dão algumas outras disciplinas, mas, numericamente, e muita gente pensa, vai dizer assim, faltam professores de matemática no Brasil. Por isso... Essa coisa sempre... E aí nós fomos atrás dos dados de formação. E qual não foi a nossa surpresa? Se você pegar o período de 1990 a 2012, nós formamos 167 mil licenciados em matemática em nível superior, licenciatura plena. Quer dizer, onde é que estão esses professores? Esses outros 90. Porque nós temos 72 mil, cerca de 20% desses, inclusive, não tem formação em matemática. E não tem formação superior. Onde é que estão esses 167 mil que nós formamos? Esse excedente. E aí o que nós enxergamos? Nós estamos formando, eu mostrei aqui os dados das vagas ofertadas, estão crescendo, não é? Estamos formando mais, mas eles não se sentem suficientemente motivados para a carreira docente como ela é colocada hoje. Nós já começamos a enxergar algumas diferenças. A mobilização dos professores, da sociedade, tem levado a uma progressiva valorização do professor, da escola, em algumas unidades da federação, o salário, as condições de trabalho, a escola integral que cada vez mais vem ocupando um espaço importante, que é uma meta do PNE, inclusive. Não é? Então, é um horizonte que se coloca, onde você tem essa perspectiva de este professor que nós já estamos formando ser mobilizado para esse trabalho. E assim nas outras áreas, língua portuguesa, a física, que é o grande tabu, onde realmente faltam professores. E aquele tabu de que a física não está acessível ao mais comum dos mortais, o que não é verdade, não é? Nós temos que desmistificar o mito da matemática. O mito da matemática, não é? Mas permanece. Nós temos já hoje um prêmio Nobel de matemática brasileiro, né, que recebeu o prêmio Fields. E é um jovem, um rapaz jovem, que está mostrando que a matemática é o trabalho que o INPA fez, o Instituto da Matemática Pura e Aplicada, uma experiência de grande sucesso no Brasil. Então, quer dizer, esse reconhecimento internacional, inclusive, nos mostra o quê? Nós podemos. Sim, nós podemos. Bem, a fala do secretário, de certa maneira, já teve a característica de finalização de bloco, e eu vou pedir, então, para as nossas Cristinas encaminharem a análise delas a partir, inclusive, desses dados.
E eu vou começar até um pouquinho com a nossa Cristina Barbosa, por uma curiosidade. A gente vê que os físicos são os principais incentivadores da difusão científica. Se a gente for olhar, o pessoal que faz física é o pessoal que mais interessado em aumentar a vocação. Mas, por outro lado, há essa carência. Mas vai lá, sua finalização. Física e astronomia, né? A astronomia também é muito... Os astrônomos são muito envolvidos, né, com a divulgação científica, mas os físicos também. Eu acho que você está falando o secretário está falando do INPA, né? O INPA o Brasil é esse país de contradições, né? A gente tem um instituto de excelência, como tem vários outros, né? O INPA é um deles, a Fundação Oswaldo Cruz é outra, né? O Laboratório Nacional de Astrofísica, né? E tem os recantos, né? Os cantões onde não tem laboratório, biblioteca, livro. O que eu estava pensando aqui, ouvindo sua fala, é o abismo que ainda existe, não entre esses institutos e o ensino e as escolas, né? São tipos de instituições diferentes, mas é entre o que está sendo produzido, pensado na academia, circulando na academia, e o mundo aqui, né? O mundo dos mortais, né? Será que mesmo esses formandos aí em matemática, né, que estão em sala de aula, que passaram pelo curso superior, que tipo de aprendizado eles estão levando para os seus alunos? Então, acho que tem uma questão, a gente está vivendo um momento em que as avaliações são muito pautadas pelo quantitativo e a nós, né, historiadores, a questão é sempre o qualitativo, né? É isso que nos angustia agora, né, eu acho, né? E o que você acha que precisa, já nesse caráter de conclusão, de ser feito para corrigir isso ou para estimular essa sua posição a favor do ensino crítico? Eu acho que a gente tem que entrar nos conteúdos, né? Nos conteúdos curriculares, nos conteúdos tanto no caso do ensino superior quanto no ensino básico, né? Isso não está sendo, quer dizer, olhando, acho que mudou muito, né? Não é como nós, né, quando nós estudamos química e física, que a gente não tinha, e é claro que eu estou vestindo o chapéu aqui da história, né? Que a gente não tinha nenhuma noção de história. Você pegar os livros didáticos de física, por exemplo, tá lá, os personagens, os grandes heróis estão lá, né? Mas é isso, é uma história muito factual, mitificadora, né? Quer dizer, na verdade, rompe muito pouco com os estereótipos, né? Contribui pouco para o espírito crítico, para a transformação e até para o estímulo às novas vocações. Então, eu acho que muito já evoluiu, né? Mas muito já se modificou, mas ainda a gente está longe, muito longe de chegar no patamar que a gente quer, que acho que todos nós concordamos aqui, né? Bem, professora, que o ensino básico enfim, é o que vai aquilo que a gente sabe que é a base país, mesmo, sem a qual a gente não chega em nenhum desses lugares aí. O seu fechamento, professora Cristina Lacerda. O que a Cristina falou, eu concordo nesse sentido agora da educação básica. Para mim, um ponto que é muito preocupante é a questão da formação do professor, né? O professor da educação básica. Eu acho que, principalmente depois que se adotou a formação em pedagogia para a educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, é a pedagoga que ensina as primeiras noções de matemática e ciência, e eu dei ano, me aposentei na universidade, dando aula no curso de pedagogia, e o que eu podia observar é que as pessoas muitas vezes fazem a opção por fazer pedagogia porque não suportam ou têm muita dificuldade em matemática e em ciências, de modo geral, não gostam. Física, então, tem verdadeiro horror. Então, não foram para áreas de medicina, de engenharia, etc., porque tinham dificuldade. E é essa pessoa que está estudando pedagogia que vai ensinar os primeiros passos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então, esse ensino de pedagogia, metodologia da ciência, metodologia da matemática, ele precisa ser melhorado na educação básica, nos primeiros passos da criança, para que ela desmistifique também o medo que tem da matemática, é uma coisa impressionante.
E como vimos também, o medo da física. Isso, infelizmente, com certeza, que matemática e física tem muito. A gente está aqui envolvido por um problema de ciências exatas, que é o tempo final do programa. Eu vou ter que encerrar. Essa variável nós não controlamos. Não dá para a gente controlar. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a audiência de quem nos vê em casa, e até a próxima.